Fala aí, galerinha da terceira série do ensino médio, que quem fala é o professor Renato Amigo, professor de Química 3 de vocês. Além disso, também eu faço parte aí da Central dos Vestibulares e é justamente sobre isso que eu vim falar hoje com vocês. Hoje é dia 17 de março, um domingo, agora são 12h25, acredito que neste momento, como eu estou aqui trabalhando, vocês também estão aí se preparando ou já estão na escola, porque na data de hoje vocês na verdade vocês têm, espero que vocês tenham ido, fazer aí um simulado da FUVEST, mais um simulado, então tem que ir em todos, tem que participar e é isso. Terceira série vai ser desse jeito mesmo, tá bom? Esse vídeo deve encontrar vocês em algum momento aí da semana, ou do mês de março, ou do mês de abril, não importa quando que você vai ver esse vídeo. Esse vídeo deve encontrar você um pouquinho cansado, né? Já tem aí 3 ou 4 semanas que eu tô, acho que 3 semanas que eu tô fazendo os atendimentos individualizados, estou passando algumas técnicas. Falei um pouquinho com vocês no vídeo passado sobre aquela ideia de fazer estudos de meia e meia hora, tá certo? Para cada disciplina que você teve. Porém, contudo, entretanto, de acordo com a rotina bastante cheia que vocês têm e que vocês relataram para mim por conta das lições de casa, porque há uma diferença clara entre lição de casa e estudo. Lição de casa é uma parte do processo, é importantíssimo, por isso que a gente dá tanta ênfase nas lições de casa, né? É imprescindível que você faça a maior quantidade que vocês possam conseguir, lógico, dentro de um limite, né? A gente sabe que tem gente aí que está bastante estressadinha por conta desses limites, né? Cada um vai conhecendo o seu. Problemas, tragam pra gente, marquem comigo, vamos tentar redimensionar aí a sua rotina de estudos, mas lição de casa é imprescindível. Porém, não é estudo. Estudo é uma outra coisa. E eu, pensando nisso, resolvi vir até aqui gravar mais um vídeo para vocês, justamente para falar sobre uma nova técnica. Na verdade, é uma técnica que eu já pratico ela há bastante tempo, mas eu fiz algumas adaptações para justamente tentar encaixar exatamente na nossa realidade, na realidade de vocês aí que estão me assistindo, e espero que vocês, por favor, compartilhem esse vídeo com os seus colegas aí que de repente não acessam o grupo, não acessam esses vídeos, porque basicamente são algumas dicas bastante importantes, tá? Eu chamei essa técnica de técnica do amigo, bastante criativa, que é a técnica do ver, rever, rever, rever. Como que você vai rever tantas vezes assim dentro de uma rotina tão louca? Então eu dividi essa técnica, basicamente o esquema dela é muito simples. Do que você vai precisar? Você vai precisar disso aqui, ó. Você vai precisar de um caderno, não precisa ser um caderno bonitinho desse, com capa dura, ó. Esse caderno tem capa dura, bem legal, ó, folhas em branco, isso aqui seria o ideal, tá? Porque basicamente vocês vão fazer um rascunhão disso aqui, tá? Por exemplo, nesse caderno aqui, no Armarinhos Fernando, eu paguei R$ 4,70. Então não é nenhum preço proibitivo, tá certo? Bom, esse caderno tem uma falhinha assim porque não tem um lugar para pôr data. Você vai precisar disso. E você vai precisar ter assistido aula no dia, ou que alguém tenha assistido aula e que te passe os assuntos. Como é que vai funcionar? Bom, vocês no Liceu Jardim, ou vocês têm 6 aulas, às terças e quintas, e sextas, né? Vocês têm 6 aulas, ou vocês têm 8 aulas, que são as segundas-feiras, porque dos 10 períodos que você fica dentro da escola, 2 são para avaliação semanal, ou você tem 10 aulas, que são as quartas-feiras, que é o dia mais zoado. Ó, isso aí foi o meu celular tocando uma mensagem, né? Então, enfim... Pronto, já vi aqui, agora ele parou, eu vou deixar ele no silencioso para não me atrapalhar mais. Bom, ou vocês têm 6, ou 8, ou 10 aulas. Bom, quando você tiver 6 ou 8 aulas, os tempos de estudo vão ser mais ou menos parecidos. Quando você tem 10 aulas, esse tempo vai ser reduzido. Em que se resume a técnica? Você vai estudar 15 minutos para cada aula que você teve no dia.
tem que ser no mesmo dia, não pode ser em outro dia, não pode variar, não pode atrasar. Teve aula de matemática 3 na segunda, vai ter que assistir, vai ter que estudar matemática 3 na segunda. Isso é de extrema importância para que o conteúdo fixe no seu cérebro, para que a gente tenha maiores possibilidades de que esse conteúdo fixe aí no seu cérebro, tá bom? Então você vai pegar o seguinte, você tem o teu horário muito bonitinho, vamos lá, segunda-feira, 2 aulas de avaliação semanal, aí sei lá, teve matemática 3, biologia 2, história, geografia, filosofia, sociologia, química e história 1, sei lá. Pronto, teve essas aulas aí no dia. O que você vai fazer no final do dia? Quando você chegar na sua casa, porque você vai sair da escola às 18 horas, então tem que ser num lugar absolutamente silencioso e você tem que estar de posse de de preferência de um cronômetro. Ó, um cronômetro, você precisa ter um cronômetro. De preferência que não seja do celular, mas se for o do celular, deixa o bichinho no modo avião para que você não tenha incômodo nenhum neste momento. Olha só como é que funciona aqui, ó. Depois eu deixo um arquivo desse aqui, ó, na sala de aula de vocês. Bom, nos dias que você tiver de 6 a 8 aulas, você vai estudar 15 minutos. Você vai dividir esse tempo em 3, 5, 5 e 5. Os primeiros 5 não podem mudar, tem que ser 5 minutos. Tá certo? O que você vai fazer? Você vai tentar lembrar espontaneamente qual foi o conteúdo trabalhado em aula. Quais foram os detalhes que você lembra da aula? Então, lembra que eu falei desse caderno aqui? Então, tipo, você marca aqui, ó, dia, sei lá, não sei o que, de que mês, aula de matemática 1. Bom, o que o professor de matemática 1 falou na aula? Qual foi o assunto? Quais foram as fórmulas apresentadas? Quais foram as situações relatadas pelo professor? Ele fez exercício ou não fez? Você vai fazer um resumão aqui de tudo que você lembra espontaneamente. Parece que é pouco 5 minutos, mas 5 minutos é 10% do tempo de uma aula. Você muito provavelmente não vai conseguir lembrar fatos, tantos fatos que preencham esses 5 minutos. O que vai acontecer? Você vai passar uns 2 minutos, 3, às vezes 4 ociosos. Você não pode fazer nada, não pode ir para outra etapa. Você tem que ficar nessa, se martelando aqui dentro da sua cabeça, tentando resgatar as informações. Eu acho que você nunca fez isso. Beleza, fechou 5 minutos, tocou o sinal, vamos passar para os próximos 5 minutos. O que você vai fazer? Aí, já não precisa ser mais, esses outros 2, vamos ter mais 2 momentos, tá? Não precisa ser 5 e 5. Pode ser 4 e 6, 3 e 7, 2 e 8, 6 e 4, depende da matéria e depende muito do que você tem de anotação. No próximo período de tempo, que pode variar, mas eu gostaria, a ideia é que seja 5, 5 e 5, para ficar mais bonitinho, mas não precisa ser assim. Você vai pegar a matéria, o seu caderno, o seu livro, todas as suas anotações que você fez da aula e vai dar uma lida, vai dar uma olhada no seu resumo, o que o professor de verdade passou, porque naquela sua lembrança espontânea de 5 minutos, você vai ter esquecido um monte de coisa da aula. Você vai rever, vai dar uma lida, né, nesses seus apontamentos de aula. Beleza. Terminou de ler? Beleza. Quanto tempo ainda falta? Ainda falta 6 minutos, ainda falta 4 minutos. Porque você vai ter 5 minutos para a lembrança espontânea e 10 minutos que você vai dividir em 2 pedaços. Não importa muito como você vai fazer essa divisão, tá? Eu recomendo 5, 5 e 5. Então, beleza. 5 minutos de lembrança espontânea, 5 minutos lendo o que foi passado, pega o livro, porque às vezes a gente passa lá meia dúzia de coisas na lousa, mas o livro traz muitos complementos, ou outro material que você tenha de apoio, ou uma lista de exercícios que de repente foi resolvido em sala. Beleza, fez essa leitura sem escrever nada. Agora você vai pegar o seu resumo, que está lá pela metade, todo bagunçado, e vai reorganizá-lo até dar mais 5 minutos.
Então olha só que legal, você viu a matéria no dia, você reviu de forma espontânea, você reviu lendo e você reviu ela escrevendo. Então, ver, rever, rever, rever. Essa é a técnica. Em 15 minutos, você conseguiu 4 movimentos. Primeiro movimento foi em aula mesmo, né? Então não foi nesses 15 minutos. Primeiro movimento em aula. Segundo movimento, uma lembrança espontânea que vai te incomodar muito, porque você não vai conseguir lembrar em 5 minutos o que você viu na aula, mas nem a pau. Você vai lembrar 1, 2 minutos no máximo. Você vai conseguir escrever por 1, 2 minutos no máximo. Isso vai ficar te martelando. O que vai acontecer na próxima semana? Na próxima aula, automaticamente você vai prestar mais atenção para lembrar de mais coisa. Isso é mágico. Só que você tem que acreditar na técnica. Se você não acreditar, não dá certo. Depois, você vai rever suas anotações. Você vai fazer anotações melhores em aula, porque você vai precisar rever depois. E terceiro, você vai finalizar o seu resumo. Pode finalizar o resumo, pode fazer um exercício, faz o que você quiser, desde que você pratique o negócio. Coloque em prática lá. Aí olha só que mágico. Você não está fazendo isso para todas as aulas, todos os dias? E não importa, cara. Aqui nessa folha é matemática, nessa folha aqui é geografia, nessa folha aqui é história, nessa folha aqui é literatura, aqui vai ser o tema da redação que você trouxe. Não importa. Olha só que louco. Você vai estar criando vários resumos para chegar no final de semana e você fazer o quê? Dar uma revisada para semanal. Ou seja, aquele tempão de estudos que você ficava dedicando para semanal, se é que você dedica um tempão de estudos para semanal, pode ser, reduzido. E com isso, você ganha tempo para fazer outras coisas. Ou para lazer, ou mesmo para estudo que de repente está faltando tempo para você fazer uma lição de casa. Está faltando tempo para você fazer alguma atividade da escola, então o que você vai fazer? Esse tempo que teoricamente você vai economizar de estudos na semanal, porque você vai ter tudo resumido, tudo prontinho, para você dar basicamente uma olhada, você já reviu a matéria no dia, reviu 3 vezes, então você assistiu a aula, reviu espontaneamente, fez uma revisão das suas anotações e fez uma revisão do seu resumo que você acabou de fazer. Você acha, quando você for dormir, quando o teu cérebro for fazer aquela limpeza básica para pegar as informações do sistema límbico e uma grande parte jogar fora e uma pequena parte jogar para o córtex, ele vai dar preferência para aquilo que foi repetido várias vezes. E com essa técnica, você além de ouvir a gente falar em aula, você ainda fez mais 3 lembranças, você ainda fez mais 3 movimentos sobre o mesmo assunto. Então isso vai estar no teu cérebro no mínimo 4 vezes repetido. A chance de você absorver um pouquinho mais vai ser muito maior. Lógico que nenhuma técnica é milagrosa, essa e nenhuma outra que você for ver. Primeira coisa, você tem que repetir essa técnica por no mínimo 3 semanas, sem falhar. No mínimo 3 semanas. Bom, depois que fez isso, talvez ela vire um hábito, talvez você tenha que reformular. Mas você deve estar pensando, professor, e nos dias que eu tenho 10 aulas? Se eu ficar 15 minutos para cada uma, dá 150 minutos, 2 horas e meia. Eu saio às 6 da escola, chego às 7 em casa. Não dá para estudar 2 horas e meia. Calma. Nos dias que forem de 10 aulas, né, que é um dia na semana só, você vai pegar 10 minutos por aula. O tempo vai ser menor. 3 minutos de lembrança espontânea, sem tolerância. Tirou esses 3 minutos, sobraram 7. A ideia é que você divida 4 minutos para rever suas anotações e 3 para o resumo, ou 3 para rever as anotações e 4 para o resumo. Professor, mas em 4 minutos eu não consigo resumir nada. De novo, tem que dar tempo ao tempo. Em 3 semanas você vai estar conseguindo fazer muito mais. O que não pode é ultrapassar esses 15 minutos no dia que você tem 6 ou 8 aulas e nem os 10 minutos no dia que você tem 10 aulas. Senão a técnica vai para o saco. Tá bom? Então a ideia é essa, tenta fazer isso por 3 semanas, 4 semanas. Afinal de contas já não está dando tempo de você estudar mesmo, pelo menos a grande maioria tem dito isso para mim. Então vamos tentar essa outra oportunidade, essa outra forma de estudar. Tá? É uma técnica que dá certo, você está fazendo 4 movimentos por dia sobre cada assunto que você está assistindo, então é aula, revisão espontânea, leitura dos apontamentos de aula e revisão da revisão, né? E término do seu resumo. Olha só que maravilha. Já fez estudo? Já estudou assim alguma vez na vida? Acho que não, né? Vamos tentar então?
Vamos tentar dessa vez? Quem sabe não dá certo, né? Se não der certo, não tem problema nenhum. Logo, logo eu vim aqui com outras dicas, outras ideias, outras orientações. Mas o importante é que você pelo menos tente, né? Para que você possa, de repente, ganhar mais tempo para ter um pouco de tempo livre, respirar um pouquinho, para que você possa, de repente, começar já a preparar suas resoluções de avaliações do vestibular que você quer, se for um vestibular muito específico, enfim. Se sobrar tempo para você, legal, eu fiquei feliz, já valeu a pena ter gravado esse vídeo para vocês, tá bom? Por favor, eu peço que dessa vez vocês compartilhem, avisem os colegas, se assistiu, se achou bacana, deixa um comentário aqui, se achou uma porcaria também pode deixar, não tem problema nenhum, use outras técnicas, tá? Se você ouviu falar de alguma técnica e quer que eu comente aqui também, é só deixar um comentário aí que a gente sempre tenta, na verdade eu sempre tento pesquisar coisas aí para vocês, para poder fazer para poder produzir esses vídeos e tentar alimentar vocês e dar opções para vocês, para que vocês fiquem cada vez melhores, tá bom? Beleza? Por aqui eu me despeço, agradeço a quem assistiu e ó, beijo, tchau!